RJ2 de volta e, como se não bastassem todos os problemas envolvendo o coronavírus, a decisão da Artérias Fluminense de entregar a concessão da BR-101 caiu como uma bomba para os municípios do interior, especialmente em Campos. Já se foram mais de 10 anos de cobrança de pedágio sem que vários benefícios previstos em contrato tenham saído do papel. E isso, apesar da concessionária ter arrecadado quase 70%, por exemplo, do que Campos recebeu em royalties de petróleo. Da porta do comércio, Aldemir vê gente do Brasil todo passar por aqui. Muitos veículos trazendo um caminhão de problemas para o serralheiro. Normalmente o pneu explode na curva, né, treme tudo, não tem como estacionar, porque os caminhões passam, entram em alta velocidade. Além dos buracos na pista, quem mora na margem da rodovia em Campos também reclama das rachaduras nos imóveis, que só aumentam com o passar do tempo. Segundo a Prefeitura, a solução dos problemas está em obras como o novo contorno de Campos, além da ampliação das pistas no parque rodoviário, cujo investimento estimado é de 10 milhões de reais. Mas esses projetos podem estar a quilômetros de distância da realidade. Com o contrato de concessão válido até 2033, a Artérias Fluminense anunciou o pedido de devolução amigável do trecho de 322 quilômetros da BR-101 entre Niterói e Campos. A NTT disse que recebeu o pedido da concessionária e que o processo está em fase de análise, ainda sem prazo para resposta. Enquanto isso, senadores e deputados federais que representam o Rio de Janeiro prometem acionar a justiça para cobrar que a empresa cumpra os investimentos que já estavam previstos em contrato. Em nota, a bancada federal do Rio no Congresso Nacional afirma que existem trechos licenciados da rodovia que já deveriam ter sido concluídos e que um novo processo de licitação poderia levar até 5 anos, trazendo prejuízos irreparáveis à população. Esse assunto da concessão da BR-101, a desistência da Artérias, é um assunto muito sério, vai afetar muitos municípios da região norte fluminense, noroeste, serrana, enfim, o trajeto cortado na região metropolitana pela rodovia. Isso vai implicar em aspectos de turismo na região dos lagos, de produção de óleo e gás, enfim, é uma rodovia muito importante. Depois de termos trabalhado todos esses anos cobrando, mas também auxiliando no licenciamento ambiental da rodovia, apoiando a Artérias numa série de demandas junto ao governo federal, é inexplicável e inaceitável essa entrega unilateral da concessão. Nós vamos lutar muito do ponto de vista jurídico e politicamente também para evitar que isso aconteça em prejuízo da população do nosso estado e mais particularmente das regiões afetadas pela rodovia. A relicitação foi criada pelo governo federal em 2017. Segundo este especialista em direito administrativo, a lei é usada por concessionárias que justificam não ter mais condições de prestar o serviço. Eles são burocráticos. E, geralmente, a concessionária, quando ela percebe que ela não vai conseguir cumprir a contento aquelas cláusulas, ela tenta continuar a cumprir e isso gera uma prestação de serviço público deficitária. O Estado, observando isso, editou uma lei federal, justamente visando desburocratizar esse momento, essa necessidade de rescisão do contrato. Relatórios publicados no site da NTT mostram uma queda na receita bruta da empresa no trecho do Rio de Janeiro. Em 2018, foram 316 milhões de reais, redução de 27,7% em relação a 2017. Ainda assim, o valor equivale a quase 70% do valor que Campos arrecadou em royalties no mesmo ano. Mas na contramão dessa queda está a arrecadação com pedágio. De 2009 a 2018, a rodovia gerou mais de 1,5 bilhão de reais. Só em 2018, último ano do relatório informado pela NTT, foram 215 milhões de reais. Um aumento de mais de 16 milhões de um ano para o outro. É esdrúxulo essa realidade. Então, o nosso pedido é que a NTT não aceite, porque isso impacta diretamente. É um gargalo de trânsito que nós temos. Ela quer que uma nova condição de operação para a via,
porque ela alega que o dimensionamento do fluxo de veículos esperado quando da licitação não se concluiu. Ela alega a questão do Comperj que não saiu do papel, o próprio boom do Porto do Açu que não foi como esperado, e outros investimentos que diminuíram a própria retração da economia brasileira, né? Isso faz com que a gente diminua o número de veículos. E agora, o que mais entristece é que é no meio de uma pandemia que está deixando a gente cheio de problemas, a gente enfrenta isso. A BR-101 corta 13 municípios fluminenses. 8,5 milhões de habitantes vivem próximos da rodovia. A maioria não é contra o progresso, só quer que ele seja uma via de mão dupla. Necessária. É um bem muito necessário. E este pedido de devolução de concessão de rodovia federal já foi o 4º, apenas do ano passado para cá. Nós vamos voltar a conversar com a Andressa Alcoforado, que tem outras informações sobre esse assunto. Andressa, no caso da Arteris, ela já voltou a se manifestar sobre esse assunto? Bom, a Arteris disse que vai cumprir todos os atendimentos como vem acontecendo até a resolução da NTT. Por sua vez, a NTT diz que está avaliando, que não é uma ação rápida. Esse processo, esse protocolo, vai passar pela Procuradoria-Geral, depois segue também por diretores da própria agência. E aí o que acontece? Não tem prazo. A gente perguntou se essas obras que estavam no contrato desde a licitação, se elas terão que ser cumpridas. A NTT disse que tudo vai depender dessa reavaliação, se vai entregar ou não. Como você disse, né? Em 10 anos, isso não é uma novidade. Essa é a 4ª concessionária que pede uma relicitação, inclusive a Arteris é uma dessas 4 concessionárias. A informação da NTT, que foi divulgada, é que a Arteris já investiu pouco mais de 2 bilhões de reais em obras nesse trecho e que arrecadou nem esse valor. A gente aguarda ver a solução dessa situação. Capiche?